Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, ao podcast Multimissão. Meu nome é Márcio Bueno, estamos aqui para falar sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia, segurança pública, ordem pública. Antes de mais nada, quero agradecer ao Clube Escola de Tiro Top Gun pelo espaço que nos cedeu para o nosso trabalho, ao nosso amigo Zin, Dedé, Simeone, muito obrigado pela alocação desse espaço aqui que não tenho o que falar, né? Entre clube de tiros aqui da nossa região, do nosso estado, com certeza está entre os melhores. Muito obrigado pelo espaço, meus amigos. E mais do que importante, no nosso primeiro podcast, trazermos pessoas de peso. De peso, né, Prefeito João? Literalmente. E Delegado Casagrande. Estão conosco aqui nosso Prefeito de Chapecó, João Rodrigues, e nosso Delegado da Polícia Civil, Ricardo Casagrande. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite, doutor Márcio. Obrigado por terem vindo. Prefeito, antes de mais nada, Chapecó hoje é um exemplo na segurança pública. Isso se deve a inúmeros fatores, né? E os principais é o seu trabalho em frente à prefeitura, administrando juntamente com a Guarda Municipal e com todas as outras forças de segurança em conjunto, tudo que está sendo feito em Chapecó. O que o prefeito acha agora para o futuro? Qual que seriam os nossos próximos passos para Chapecó aqui? Bom, primeiro, as grandes conquistas que se deram até aqui dos índices, não é só a sensação, é o fato da segurança pública. Isso deve ser um conjunto da obra, a qualidade dos profissionais que aqui estão, isso leia-se Polícia Civil, Polícia Militar, a contribuição que a Guarda Municipal dá, com os demais entes. Então, se chega a bons resultados, a resolutividade na investigação dos crimes que aqui ocorrem, das infrações, isso é a qualidade da investigação. O trabalho preventivo que vem com a Polícia Militar e a Guarda Municipal é que melhore muito a segurança pública. Acho que o próximo passo para o futuro é nós estruturarmos em equipamentos de inteligência. É o que nós vamos fazer já através do município, adquirindo equipamento de drone. Nós vamos melhorar o monitoramento com câmeras de toda a região urbana da cidade de Chapecó. E um dos pontos grandes que nós temos em mente é criar a grande central das forças de segurança, monitorando toda a cidade num único ambiente, compartilhando o espaço e otimizando os homens e as forças que nós temos, principalmente no trabalho do ostensivo, que é da PM, e o da Guarda Municipal, que contribuem diretamente também. Então, acho que o próximo passo é equipar e melhorar o serviço de inteligência. Seria um centro integrado, prefeito, de segurança? Exato, é o que a gente está projetando, um centro integrado de segurança. Que aí converge, né? Isso em Chapecó, hoje você já tem uma ação integrada. Porque em outros tempos era muita divergência entre as partes. Hoje é uma convergência, porque tanto a Polícia Militar como a própria Polícia Civil falam a mesma língua, porque um precisa do outro. E no final, quem ganha com isso é a cidade de Chapecó. Perfeito. E nisso tudo, né, Casagrande, eu agora me lembrei, essa integração, prefeito, e está aqui o delegado Casagrande, que não me deixa mentir sozinho, essa integração aqui começou, salvo engano, o delegado pode me ajudar, quando ele num dia me disse o seguinte: Márcio, vamos fazer um churrasco, um almoço? E eu disse, vamos. E quem que vamos convidar? Se fosse nós convidarmos o pessoal da segurança pública e os comandos das forças, isso há quantos anos atrás, Casagrande? Foi 2021, não? 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos atrás. Nos reunimos na ABB, aqui em Chapecó, em 5 ou 6 pessoas, talvez mais, e lá, prefeito, que começou a nascer esse primeiro contato entre as forças de segurança. Me chamou a atenção, né, delegado Casagrande, que na época não havia uma conversa mais próxima, né, entre as forças de segurança como a gente vê agora. Sim, doutor Márcio, esse churrasco não foi uma oportunidade de se criar laços, né? Por quê? Porque nós tínhamos o contato institucional, mas nós não tínhamos muitas vezes o contato pessoal, o contato de amizade. E isso acaba fortalecendo esses churrascos, essas jantas que surgiram a partir desse primeiro encontro, acabaram fortalecendo os vínculos entre as pessoas e isso reverberou nas instituições. Eu lembro, para dar nome aos bois, estava o Barcarolo, que na época era o comandante aqui do 12º Batalhão, estava o Parisotto, dos bombeiros, estava o Capitão Santoro,
né? Comandante Roger. O comandante Roger, da Guarda Municipal, e o Fabrício, o delegado Fabrício, da Polícia Federal. Se eu não me engano, era esse que começou. Alguém da Polícia Penal ou do DEAS. Pode ser. Hoje, prefeito e o prefeito sempre é convidado, nós estamos aí com mais de 40 participando desses jantares e almoços, né? Obviamente que isso aproxima, né, prefeito? É a forma que a gente tem para conversar, né? A informalidade permite a aproximação para a formalidade, né? Quando se faz uma confraternização, um bate-papo informal, se troca as informações sobre o que ocorre na cidade, é mais prático no dia de trabalho, né? Tanto é que os maiores negócios sempre foram fechados fora do escritório. Perfeito. Raramente você fecha, as pessoas e os homens de negócio do país fecham o negócio em escritório. Se fecha em restaurante, no bar, em lugar. Não é diferente também quando você começa a aproximação e tem empatia entre as pessoas, por um fato como esse. Ótimo. Conforme te disse, eu já fui prefeito em 2 mandatos em outros tempos que era muito difícil o diálogo entre Polícia Civil e Polícia Militar. Eram divergências enormes. E hoje não há nada disso, né? Não há nem do poder público com a Polícia Militar, há sempre uma aproximação e se complementa. Tanto é que você veja bem, a própria Polícia Militar tem uma dificuldade de efetivo. E esse efetivo sempre é deficitário, porque quando entra 20 para o batalhão em Chapecó, sai 20 que aposenta. E por que esse momento a coisa não há essa pressão? Porque nós temos a Guarda Municipal, que nós praticamente dobramos de tamanho nesse mandato, e ela acaba sendo um braço de apoio da própria Polícia Militar. E isso tudo se conversa em momentos como esse. Perfeito. Então eu acho que Chapecó é exemplo para Santa Catarina nesse quesito da convergência, da união entre as forças, que permite fazer um trabalho com resolutividade e com velocidade. Casagrande, eu lembro que na época tu estavas como delegado, não estava no SAER ou estava como delegado regional? Não, já era delegado regional. Regional. E hoje, tá onde hoje? Hoje eu estou cedido ao Ministério Público. Cedido ao Ministério Público? Minha carreira iniciou em 2002, fui delegado da comarca de Itapiranga, fui delegado da DIC de São Miguel do Oeste, delegado regional de São Miguel do Oeste, delegado do SAER também com um piloto. Atuei na Corregedoria do Oeste, depois Delegacia Regional aqui de Chapecó e atualmente cedido então ao Ministério Público. Uma longa carreira, hein? São mais de 20 anos já, Tom Márcio. Mas o que foi dito aqui, essa diferença que nós temos, essa união das forças que é vista em Chapecó, é realmente um diferencial. Nós que iniciamos geralmente uma carreira numa cidade pequena, nós sabemos da necessidade da cooperação entre as forças policiais, desse auxílio mútuo. Uma cidade pequena, às vezes, tem 2 policiais civis, tem 4 ou 5 policiais militares, então tem que haver essa união. Quando a gente começa a ir para cidades maiores, acaba cada instituição fazendo o seu papel, cada instituição dentro do seu nicho, cada instituição separada, e aqui nós conseguimos, né? Com seu apoio, com o apoio de todos os que estavam, né, naquele momento, chefiando as instituições, comandando as instituições, fazer essa aproximação. E essa aproximação, ela trouxe resultados positivos, né? Chapecó passa, né, há muitos anos já, né, prefeito, por um bom momento de segurança pública, né, pelo porte da cidade e os problemas que a gente tem, com certeza aqui, né, os resultados são positivos, são mostrados, e quem ganha com isso é a população. Perfeito. Aproveitando, prefeito e delegado, o que hoje vocês enxergam, de primeiro ao prefeito João Rodrigues, como que seria hoje o principal problema de segurança que a gente possa ter em Chapecó, que a gente deve atuar mais? Qual que seria hoje, prefeito? Eu acho que qual é a causa da violência em algumas escalas é a droga, né? Isso eu não sei, o doutor Casagrande tem muito mais informação, mas eu acho que hoje, sei lá, 60%, 70% dos problemas é relacionado à droga. Agora, é uma luta difícil, é enxugar um gelo sem tamanho, porque quando você elimina uma boca de fumo, por exemplo, abre outra. Sim. Então aí você tem um trabalho que aí o poder público tem que fazer, está fazendo, é tentar tirar o cliente. E tentar tirar o cliente é você buscar tirar o noiado da rua, internar, tratar, cuidar de uma estrutura de educação no município para fazer com que os jovens, adolescentes evitem
esse mundo do crime, porque a partir do momento que tu vira consumidor, lá na frente você fica dependente e lá no final... Lei do mercado, né, prefeito? É lei do mercado, né? Então, eu acho que Chapecó tem algumas coisas, porque isso não é um privilégio de Chapecó, não, está institucionalizado no mundo já. Mas aqui para nossa cidade a gente percebe o que, quando dá homicídio, o que houve? Ou é questão de droga, ou foi infelizmente, nós temos aqui alguns casos de crimes domésticos, né? O cara que passionais. acaba... exato, crime passional em alguns casos. Então, para por aí. Latrocínios é muito pouco. Não, isso é... praticamente inexiste. Não lembro isso. da última vez, né, delegado? Teve latrocínio. Então tu note que a coisa é corriqueira. E tudo tem se chegado a um bom termo ao final, porque a polícia tem desvendado tudo. Absolutamente tudo está tendo um desfecho. E os índices nossos são dos melhores do Brasil, né? Mas isso porque é uma ação de prevenção, há uma ação de investigação, a força de segurança, de fato, ela atua. Então nós temos aí esses problemas em tese, mas tem uma estrutura muito boa que age para combater, para diminuir, para dar uma sensação de segurança e insegurança. As pessoas precisam muito da sensação, porque a segurança existe. Agora a sensação é o quê? É a presença da polícia no bairro, é a presença dela em algum momento, e isso é difícil pelo efetivo, pelas condições de pessoal. Você tem um volume reduzido de policiais militares, principalmente, tu tem as escalas e tem também os atestados, o policial também fica doente. Então a nossa sensação de segurança é que ela deixa a desejar. Eu estive agora viajando para alguns lugares do país aqui na semana passada, e essas pessoas com quem eu conversei estiveram em Chapecó, delegado. E eles citaram muito essa situação de poder andar na rua com o celular na mão. Cidades maiores, e nem precisa ser muito maiores, não. Cidades aí do porte de Chapecó, em que o pessoal não anda com o celular, falando no celular, ou com o celular na mão, mandando mensagens. Isso é uma situação que a gente enxerga aqui, e talvez como a gente está acostumado agora com essa situação, né, de poder caminhar com tranquilidade, a gente não nota mais, né, prefeito? E isso faz com que a gente não enxergue a nossa situação de segurança pública hoje. Isso é uma coisa que me chamou a atenção nessa semana que passou. Não sei, delegado, também a tua opinião sobre os problemas que nós temos aqui, o que poderiam ser feitos. A gente foi certeiro. A questão da droga, ela é o ponto central de vários outros crimes. Então, por isso, sempre se focou muito na apuração do tráfico, porque o tráfico envolve o roubo, o tráfico envolve o furto, o tráfico envolve o homicídio. Então são vários crimes que estão conectados com o tráfico, e por isso se bate muito na investigação e se procura dar uma atenção especial à investigação dos crimes do tráfico, que envolvem, e aí nós não podemos botar o sol, né, tapar o sol e dizer que nós não temos organizações criminosas que estão envolvidas, né? O combate a essas organizações... Iria falar sobre isso agora. Combate a essas organizações é de suma importância, né? Nós tivemos aí em menos de um ano mais de 120 prisões de pessoas envolvidas, ligadas a facções. Na nossa região? No município de Chapecó. Só em Chapecó? Pegou ali alguns municípios aqui da região. Mas são, salvo engano, de agosto do ano passado até agora, nós temos 126 ou 127 prisões, né, envolvendo organização criminosa. A questão do tráfico, e aí a importância, muitas vezes, né, dessa união das forças. Uma das últimas operações que eu pude participar ainda quando estava na delegacia regional, ela envolveu a Polícia Civil, ela envolveu a Polícia Militar, ela envolveu a Guarda Municipal, cada uma auxiliando de uma forma, e no momento da deflagração de uma operação, houve a participação de todas as instituições, cada uma cumprindo a sua missão constitucional, né? Então, isso de suma importância, cada uma sabe o que deve fazer, sabe até onde vão os seus limites, sabe como atuar, e no conjunto geral da obra, o resultado é sempre muito bom. Então, pelos números de prisões, né, legal. Então isso, nessa última operação, foram 19 pessoas que foram presas em 2 bairros da cidade, né, envolvendo a questão do tráfico. Tudo que envolve, porque troca um notebook por uma pedra de crack, troca um celular por uma grama de cocaína, e por aí vai. Então,
focar em algumas coisas é essencial. E aqui a gente tem feito isso, né? Todas as instituições têm agido, né, de forma coordenada, né? Esse contato entre comandos, entre chefias, ele facilita esse alinhamento de esforços e o resultado é sempre positivo. A gente espera que isso sempre continue. E essa situação das drogas, prefeito, em que entra também os pequenos furtos, porque a pessoa vai lá, furta, né? O drogado vai lá, furta para poder comprar droga. Então, o botijão de gás, aqueles furtos de ocasião também, né? Está totalmente ligado à droga, como vocês dois bem falaram. Se pegarmos as ações em relação ao furto de fios de cobre, né? Em operações conjuntas com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, em 2 ou 3 operações foram mais de 3 toneladas de fios apreendidos, né? Então, isso vai, né, pro tráfico, vai para troca por droga. Então, às vezes, esse problema que incomoda o cidadão, que é o pequeno furto ou o grande furto, tem a ligação com o tráfico. Que é importante falar, prefeito, em relação a isso, é um tema importante que o delegado Casagrande fala sobre a lei, né, que foi instituída aqui em Chapecó dos ferros velhos. Gostaria que o prefeito comentasse um pouco sobre isso. Acho que muita gente não sabe, mas é bem importante sobre o receptador, né? O Chapecó é uma das poucas cidades que tem essa lei, né, que permite, tão logo que se faça uma blitz, uma vistoria no estabelecimento comercial, e ela tem o produto furto, ou seja, ela comprou, o ferro velho comprou o fio de cobre que foi roubado em uma construção, sendo identificado, automaticamente é cassado o alvará de funcionamento e o sujeito vai encerrar sua atividade no ramo. Então isso ajuda muito aos proprietários de ferro velho cuidarem o que compram e de quem compram. Que todo mundo percebe quando o sujeito vem vender um fio roubado, Claro, quem é. Claro. A cara não engana e o perfil não engana. Então isso tem ajudado muito a reduzir o número de produto comprado e automaticamente reduz o furtado. Porque se você não tem para vender, não adianta roubar. E então, a lei também, ajuda. se eu não me engano, o prefeito obriga também aos donos de ferro velho a colocarem câmeras, porque, delegado, me corrija, um dos problemas era identificar, né? Esse pessoal que vinha vender os produtos e tal, e também registrar o nome de quem vem, né, prefeito? Vender o seu produto, o nome lá e toda a identidade, CPF, enfim, os dados da pessoa, né? É porque o proprietário do estabelecimento tem que ser responsabilizado. Se ele compra o que foi roubado, ele participou do furto. A partir do momento que ele não compra e o sujeito não tem para quem vender, ele não tem por que roubar. Então, aqui nós já tivemos muitos problemas com boca de lobo, a tampa da Casan, da Celesc. Ah, sim. Então, tudo que é ferro e cobre é roubado sistematicamente, principalmente pelo dependente químico. Ah, perfeito. As drogas, prefeito, e aí entra aquele programa Mão Amiga, né? As drogas. Chapecó foi exemplo, né, delegado Casagrande, para o Brasil. Eu lembro que depois a Cracolândia, não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu na época cuidei muito isso, quando foi instituída aqui na época era a Operação Asfixia, né? Hoje é o nome da Operação Mão Amiga. E inclusive o próprio São Paulo começou sob internamento involuntário. Aquele copiar ligaram para cá para pedir informações e tal. E depois de nós, várias outras cidades. Eu me recordo que foi numa reunião na prefeitura. Nós tínhamos o delegado Helder, que era responsável pela delegacia de furtos e roubos. E um dos grandes problemas era esses pequenos furtos, e a gente identificou na época que muitos praticados por dependentes químicos. E foi falado naquela oportunidade sobre a possibilidade de internação. E o prefeito comprou a ideia, né, de pronto, e a partir dali foi se desenvolvendo tudo isso e realmente, né, hoje faz a diferença. A gente sentiu logo depois que iniciou o programa de internação dessas pessoas, conforme o que foi ajustado à época, que conforme fossem identificados os autores como usuários, como dependentes químicos, nós informávamos a prefeitura, assistência social, né, e os outros órgãos. E a partir dali a prefeitura adotou então essa posição, esse programa, e de imediato já se sentiu uma redução, né, de furto. Eu acho que é importante falar, prefeito, que nós tivemos, além do apoio das Forças de Segurança, obviamente, a assistência social da Prefeitura, o apoio do Ministério Público e do Judiciário nessa essa convergência que permite dar certo. Porque o poder público, quando pratica o ato de tirar o elemento de circulação, ele não está cometendo um ato ilegal. Ele está cometendo baseado na lei, que permite que haja internamento involuntário, desde que haja um parecer médico, ou a autorização da família, assim que a gente trabalha.
Então nunca houve nenhuma ação contra esse ato. O que nós estamos agora é tentando ampliar, avançar, para poder eliminar definitivamente o morador em situação de rua. Porque ele não é um morador de rua, é em situação. Que ele tem casa, tem família. Então isso tudo tem dado certo graças à convergência. E essa convergência, prefeito, além da Operação Mão Amiga, eu noto também a importância, e aí, Casagrande, me corrija se eu estiver errado, da parte social, prefeito, em relação à segurança. Eu vou explicar. Na cidade satélite de Brasília, na década de 90, nós tínhamos os maiores números de homicídios do país. E aí, o secretário de Segurança de Brasília, na época, era um coronel aposentado do Exército, da reformado, eu não lembro o nome dele. Ele dobrou o número de efetivo lá. E os homicídios não diminuíram. E aí, com o estudo, foi visto o seguinte, prefeito, que não havia praças, não havia um campo de futebol, não havia uma pista de skate, não havia nada. Os pais e mães da cidade satélite de Brasília iam trabalhar em Brasília, certo? Deixavam os filhos, como não tinha creche também, deixavam os filhos lá. Os filhos ficavam o quê? Nos bares que tinha uma mesa de sinuca, alguma coisa nesse sentido. Aí eles iam para lá. E lá eles viam crimes, eles viam tráfico de drogas, eles iam resolver as coisas na base da arma branca, da facada, e entendiam com o passar do tempo que aquilo era a forma de resolver os problemas. Então não adiantava duplicar ou triplicar o número do efetivo, que sem uma parte social, né, prefeito, não vai adiantar. Não. E aí eu vejo que Chapecó hoje está com uma quantidade enorme de praças sendo construídas. Nós estruturamos a parte física da cidade com praças, parques, pistas de caminhada, mas no bairro nós temos ação social. São aula de música, de pintura, escolinha de futebol. Então nós estamos agindo na juventude e também no dependente químico internado nós temos um acompanhamento. Quando ele vem, a gente encaminha o mercado de trabalho e acompanha ele e a família. Então, um serviço muito completo aqui em Chapecó. Legal. O que você acha dessa situação da parte social com a segurança pública? Com certeza, né, doutor Márcio? Eu vou dizer uma frase que eu escutava do meu avô, né, que cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Então, com certeza, se você mantém o jovem ocupado, se você tem algo a oferecer a ele, você tira ele desse meio. E é cruel, mas é verdadeiro, né, de que um jovem que convive todo dia com o tráfico, com violência sexual, com violência familiar, ele tem uma grande chance de acabar indo para esse mesmo caminho. Então, se você ocupa ele com esporte, com outras atividades, né, tirando ele desse convívio inteiro, né, junto a esse tipo de coisa ruim, com certeza você vai ter um jovem que vai ser direcionado para um outro caminho. Isso não adianta. A segurança pública ela não é somente das forças de segurança, né? Ela é um assunto, a ordem pública, a segurança pública é um assunto que envolve N entidades, né? Não somente as forças de segurança. E isso a população tem que entender também, né? A importância de fazer a denúncia, a importância de fazer o boletim de ocorrência, a importância de avisar se enxerga algo, se vê algum crime. Estou num ponto sensível, que é a questão do registro da ocorrência. Muitas vezes a população ela diz, mas não adianta eu registrar. Adianta porque nós temos um banco de dados, nós temos a informação, e lá na frente, muitas vezes, é essa informação registrada, às vezes há 1, 2, 3 anos, que ela vai servir de base para um inquérito, que ela vai servir de base junto a uma ação criminal, né? E ela vai dar elementos para dizer, não, esse indivíduo ou essa pessoa que foi citada naquele boletim de ocorrência, ou esse objeto que tinha desaparecido. Nós tivemos situações eu dou um exemplo, uma arma que estava há muito tempo que ela havia sido dada como furtada, ela apareceu num crime há pouco tempo atrás, né? Então, quer dizer, se identificou algo que havia desaparecido ou se havia sido furtado há mais de 10 anos e aparece agora uma ocorrência policial, né? Então, a importância de se ter esse registro, nós não temos uma subnotificação, né? Não adianta nós termos números bons, mas não serem números verdadeiros. Então, isso é extremamente importante, nós termos dados reais para nós podermos agir, dar
trazer a sensação de segurança, né, prefeito? Mas além disso, eu acho que a sensação de segurança lá atrás, a sensação de tranquilidade para o cidadão, porque ele sabe que ele pode sair, que ele pode estar mais tranquilo, né, andando com o seu celular, andando, né, parar numa sinaleira sem ser assaltado. Exato. Né? Então são várias coisas que... Eu acho que esse exemplo principal está no furto, tá, prefeito? De fazer o BO do... Porque assim, nós não temos aqui, estava falando agora, assassinatos são muito, muito raros, assim, o próprio latrocínio. Agora, quando tem furto, eu acho que é aí que entra essa frase, não adianta fazer o BO, mas adianta justamente para a gente também ter um parâmetro onde está acontecendo mais furto, para as forças de segurança também tomarem medidas naquela direção, né? É isso, né, delegado? E o que a gente vê muitas vezes, né, é que se trabalha com manchas de criminalidade. Então, se você não tem o registro, se você não tem a notificação, daqui a pouco eles olham e dizem, não, Chapecó tá bem tranquilo, então não precisa efetivo, não precisa outras coisas. A partir do momento que você tem dados reais, você tem a possibilidade de ir lá e cobrar. Olha, a gente está sob controle, a gente tem uma cidade tranquila para o porte dela, para os patamares brasileiros, para tudo isso. Né? A gente vive aqui numa região muito boa, muito tranquila. Mas ainda assim nós precisamos ter efetivo, nós precisamos melhorar, nós precisamos recompor. Né? E isso, essa notificação, essa manutenção de dados, ela é de extrema importância. Até para saber, né, para que lado nós vamos agir. Está tendo tá tendo roubo, está tendo tráfico. Né? Isso é muito importante. Eu acho que cabe, prefeito, aqui também falar em relação à segurança como um todo, o trabalho na penitenciária. Eu acho que isso também tem muito a ver, porque nós temos hoje uma penitenciária que tem várias empresas. Nós estamos falando em indústrias, né? Nada contra, nem nada, mas aqui ninguém mais costura a bola, ninguém mais faz grampo de roupa. Nós estamos falando em indústrias que fazem lâmpada de LED, sacos de ráfia, vestido de noiva. E esse trabalho que tem lá dentro ajuda também na ressocialização daquele indivíduo que entrou no sistema penitenciário. Faz com que também diminua a possibilidade das facções cooptarem pessoas de dentro da penitenciária. Prefeito, eu acho que o prefeito conhece bem aqui a penitenciária. O que tem a dizer sobre as empresas que estão lá? Eu acho que o sistema, quando você tem, isso a gente já falava recentemente com o juiz da vara de execução penal, nós temos dentro do sistema prisional o bandido e o cidadão cometeu um erro. Há uma diferença de um para o outro. O bandido é aquele que é sistemático, né? Assalto, crime hediondo, deu uma vida perdida. Mas tem um cidadão que cometeu um erro, que todo mundo está sujeito, cumprir pena para poder voltar à sua atividade. Então o que tem que ocorrer? Quando esse, que cometeu um erro, mas não tem uma vida bandida, ele teria que estar inserido no mercado de trabalho dentro do sistema, coisa que ele está na penitenciária agrícola. Por quê? Porque a hora que ele sai de lá, ele tem a chance de ter um emprego garantido. Porque raramente uma empresa contrata alguém que saiu do sistema prisional. Perfeito. Ela não vai. Agora, se ela conhece o sujeito, sabe do perfil, sabe do comportamento, ele já tem a segurança de trabalhar aqui fora. Por que muita gente acaba reincidindo no crime? Gente que não é bandido, mas virou. Porque o mercado não abre as portas. Porque ele não tem uma chance de trabalhar aqui fora. Então, acho que a penitenciária agrícola e o seu formato, a gente já pegou exemplo para o país, né? Isso não é de hoje. Porque ela é um modelo ideal, um modelo que deu certo, e é um modelo que teria que ter todo o sistema prisional brasileiro assim. Preso não pode ficar parado, como disse aqui o doutor Casagrande, que é uma referência ao seu pai. A cabeça vazia é o oficina do diabo, e é fato. Mas é um sujeito o dia inteiro sentado sem fazer nada. Só pensando, né, em coisa ruim. A penitenciária de Chapecó, eu não sei se vocês lembram, quando o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, veio visitar, ele saiu da penitenciária de Chapecó e fez um tweet, deve estar nas redes sociais até hoje, dizendo que ele tinha uma visão do sistema penitenciário antes e outra depois de Chapecó. Porque ele enxergou em Chapecó uma visibilidade Isso é um modelo para o país, né? É um modelo para o país. E os empresários, prefeito, eu sei porque eu também estou intimamente ligado a essa situação da segurança, da penitenciária. Os empresários dali, prefeito, fazem hoje, vão dar palestras sobre como funcionam as empresas dentro da penitenciária fora. No Rio Grande do Norte, nós tivemos problemas seríssimos do sistema penitenciário lá. No Rio Grande do Sul, chamaram eles. Hoje, as empresas daqui é um modelo, né?
Nós temos grandes empresas que faturam milhões dentro da penitenciária, sempre lembrando que elas investiram milhões lá dentro. Né? O barracão que tem lá não foi do Estado, foram elas que construíram. Né? Então, quando elas começaram esse projeto, imagina a importância que foi para elas ter uma segurança de que elas iriam dar certo. Eles também tiveram que apostar, né? Porque não é qualquer um que vai lá e coloca milhões num barracão na penitenciária que depois fica para o Estado, certo? E eles vão continuar trabalhando lá dentro. Então, acho que, delegado, é uma das funções primordiais da ressocialização do trabalho. Quando eu dou aula, quando eu converso com os alunos da Faculdade de Direito, muito se questiona, né, sobre a ressocialização do preso. E se você pegar em alguns estados os sistemas prisionais, eles são mais caóticos, né? Em Santa Catarina, eu acredito que nós estejamos com algo dentro do aceitável, dentro do razoável, e aqui, o sistema aqui de Chapecó, né, com essa questão das empresas, é muito bom, né? Ele deve, e com certeza já serviu de exemplo para outros presídios, outras penitenciárias, ou em outros estados, em outros municípios. Então, isso é importante. Se você não tirar alguém do lado de dentro melhor do que ele entrou, é porque algo não está errado, né? Algo está errado. Né? E é o que, infelizmente, né, não vamos ser hipócritas, é o que acontece e muito, né? A gente escuta, né, que a penitenciária é a universidade do marginal, né, digamos assim. O né? sistema prisional é uma faculdade do crime. Agora, quando ela é bem gerida, quando ela tem o perfil que a nossa tem, é uma oportunidade de o sujeito pagar o que deve e voltar para o convívio da vida, né? Outros sistemas, o sujeito fica o dia inteiro sem fazer nada. E tem uma história que é real, e isso eu conheço. Em cidades de grande porte, exemplo Porto Alegre, o sujeito cometeu um pequeno delito, ele acaba sendo detido, vai para o cadeião. E quando ele é de família muito pobre, a família depende dele para sustentar a casa. Quando ele vem, fica sem renda, sem receita. O que ocorre? O crime adota ele lá dentro e sustenta a família lá fora. Quando ele sai do sistema, ele sai vinculado à facção, porque ele tem que pagar o que deve. E aí a bola de neve. Quem não era passa a ser, porque a família do cara está desamparada. E o cara tem uma pena curta para cumprir. Às vezes a pena de 1 ano fica 6 meses, 8 meses com a regressão de pena. E ele volta. Quando ele volta, ele já está vinculado. E não tem que querer sair. Então isso é fato. E por isso que o sistema prisional no Brasil precisa ser revisto. Ele tem que separar o faccionado de determinado sistema, porque ele já está no meio, não vai ser mais. Mas o outro cidadão que não é, ele não pode estar misturado, ele não pode estar no mesmo ambiente. Nem no mesmo presídio deveria estar. Porque o que está no sistema, e aquele cidadão que não é faccionado, que não está vinculado, ele tem que estar trabalhando o dia inteirinho, trabalhando lá dentro, outros quando podem aqui fora, para começar a reabrir a porta. Agora, fora isso, você vai aumentar o número de pessoas envolvidas com o sistema. Perfeito. Vamos para nós irmos para o final aqui do nosso podcast. Muito obrigado, já agradeço de antemão. Mas eu tenho uma pergunta. Legislação sobre armas. Começo com o delegado Casagrande. Delegado Casagrande, qual a sua opinião hoje sobre a legislação de armas que nós temos no Brasil? Nem vou perguntar sobre o porte, porque o porte, isso é uma opinião minha, né? Vocês têm a de vocês. O porte liberado não é inconcebível, a gente tem que entender como vai dar o porte para cada um. Mas a venda de armas, o que está acontecendo hoje no nosso país, porque eu acredito que a segurança pública, ela não depende disso, ela não é o maior, digamos, não vamos ter num porte de arma ou numa compra facilitada de arma uma maior segurança pública em relação a um percentual. Não é isso, mas ela ajuda, na minha opinião. Qual que seria a sua opinião, delegado Casagrande? Bom, eu penso, e aí polícia. Aí eu falo CPF, né? CPF Ricardo Casagrande, não instituição Polícia Civil. Minha opinião é que todo cidadão de bem deveria ter uma arma em casa para defender. O de bem é quando sai todas as negativas da... Todas as negativas. Quando então, esse de bem é importante a gente citar o que é. Quando ele preenche os requisitos de lei para dizer, você pode ter uma arma em casa. Eu acredito que todo cidadão de bem deveria ter o direito de ter uma arma em casa.
para defender o seu patrimônio e a sua família. Quanto ao porte, eu tenho algumas restrições. Eu acho que ele deve ser permitido às pessoas que têm capacidade técnica, capacidade psicológica, dentre outros requisitos muito mais, né, complexos do que para você ter arma. E necessidade também. E necessidade, né? Mas aos que têm deveria ser também, né, permitido. Mas a minha posição, cidadão de bem poderia e deveria ter arma em casa para defender a sua família. Se você pensa num ladrão, se ele vai entrar numa casa onde tem cachorro e tem alarme, ou ele vai entrar na casa onde não tem cachorro e não tem alarme. Se ele souber que tem um cidadão armado ou na casa ao lado de um cidadão desarmado, ele vai optar por entrar naquela que não tem arma. Então isso demonstra que a arma, ela é sim, se usada dentro do que preceitua a lei, algo necessário, algo que pode impedir o mal. E vou dizer mais, eu já participei de debates sobre esse tema, né? E nós temos, e aí foi falado sobre a situação de crianças que podem morrer vítimas de disparo acidental de arma de fogo dentro de casa. E se você tirar essa arma, morre no Brasil mais crianças afogadas em piscinas dentro de casa do que vítima de arma. Não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Então, o que nós temos? Eu penso que é algo que deva ser trabalhado, deve ser permitido para o cidadão ter a arma, deve ser permitido ao cidadão poder treinar, estar habilitado e fazer o uso quando necessário para defender, principalmente para defender a sua família. Obrigado. Prefeito. Da mesma maneira, eu não acrescento absolutamente nada em razão daquilo que o Dr. Casagrande abordou. É fato, todo cidadão tem o direito a uma arma em casa, desde que ele tenha psicologicamente equilíbrio emocional para isso. E da mesma maneira o porte também ele tem que ser para a pessoa que saiba manusear e psicologicamente equilibrado. E principalmente para o cidadão que também tem uma fragilidade na sua atividade. Ele tem o risco na atividade profissional que exerce. Mas em casa eu acho que isso aí é um direito que todo mundo tem que ter, resguardando isso, tem que estar dentro do que a lei determina. E nós vivemos um momento de divergência do país, as discussões são mais políticas do que práticas. Então, se você é a favor da arma em casa, eu sou contra porque eu sou teu adversário. Esse é o fato. Ninguém sobe... as leis, elas não atingem as facções, ela não atinge os bandidos. Que bandido não segue lei? A lei é feita para os homens de bem. Então, o homem de bem, ele tem que seguir uma lei. Agora, os demais não tem lei para eles. A lei deles é o quê? É nada. Andam armados do jeito que querem, do jeito que podem, e o cidadão de bem que precisa proteger a sua casa, ele tem uma série de dificuldades. Hoje é uma luta no próprio governo. O atual governo que está também tem um posicionamento equivocado. Então, quando nós deveríamos ser consenso, porque é dos Estados Unidos. Lá, as disputas eleitorais são frequentes, como no Brasil. E são pesadas, são até ferrenhas. Mais que aqui, né, prefeito? Oxe, só que lá não está em discussão o direito do cidadão, a defesa. Lá você compra uma arma numa loja. Você vai lá, apresentou o seu documento, como leva embora. Anda com a arma na mão, se quiser. Agora, nós aqui, talvez não tenhamos ainda essa capacidade intelectual, emocional de ter. Mas eu acho que os avanços que tivemos até aqui, isso não pode retroceder. Nós temos que manter para evoluir no futuro. Uma coisa certa, né? A gente sempre escutou, sempre ouviu dos desarmamentistas que quando se desse porte de arma ou se desse uma facilidade em liberar armas, ia explodir a quantidade de homicídios no Brasil. Pelo contrário. Pelo contrário. Reduzir muito. Então, assim, essa tese caiu por terra porque matemática os números estão aí, o número não mente. Né? Nós aumentamos em 400% o número de venda de armas no governo anterior e diminuímos em 36% o número de homicídios por armas de fogo no Brasil. Exato. Então, essa teoria caiu por terra, né? Mas, pessoal, muito obrigado, meu amigo prefeito João Rodrigues, meu amigo delegado Casagrande, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por participar do primeiro podcast Multimissão e a gente vai se encontrar mais vezes, com certeza. Muito bem, obrigado aí, Márcio. O próximo grupo a ser convidado, o grupo Wagner, aqui de Chapecó. Opa, esse é importante, tem pessoas importantes do grupo Wagner. Temos elementos aí que temos elementos que devem participar aqui desse podcast. Delegado Casagrande, muito obrigado. Obrigado, Dr. Márcio, obrigado, presidente, pela parceria aqui.